E aí, pessoal? Estamos mais uma vez aqui com vocês na TV Casagrande Educação, trazendo conhecimento, diálogo, um bate-papo, como vocês sabem, informal, mas ao mesmo tempo que a gente leva para você informações relevantes, sempre com um convidado especial. E hoje eu tenho uma convidada especial. Digo especial pelo trabalho que ela realiza, que é extremamente especial. Digo especial pelo currículo dela, que é mais do que especial. Uma doutora em educação, uma pessoa com uma caminhada, não vou descrever aqui os detalhes, mas ela vai contar para nós. E extremamente especial, porque é uma amiga querida, uma pessoa com quem eu convivo há um bom tempo, e que o que eu admiro é o seguinte: à medida que ela foi galgando mais postos, ela se tornou mais acessível. Isso é uma qualidade rara. Eu vou repetir. À medida que a pessoa vai ficando mais famosa, a tendência, às vezes, é a pessoa se distanciando. Até porque as pessoas que vão se aproximando com outros interesses é bem maior do que antes. Pois é, com essa pessoa que nós vamos conversar agora, é o contrário. Quanto mais ela vai realizando, mais acessível ela vai se tornando. Eu tenho o prazer de receber aqui a secretária de Educação do município de Curitiba, minha amiga Maria Silvia Vacila. Muito obrigado. Obrigada. Tantas vezes já esteve aqui no Instituto Casagrande, né, Maria Silvia? Sim. Nunca disse não, gosto de repetir. Nunca ela disse não, pelo contrário. Ela disse sim, quando? E o quando é sempre a ontem. Não tem, ela só não nos atende na hora quando ela está em viagem. E às vezes ela viaja bastantinho no sentido de... O prefeito convoca, e ela tem nada mais, nada menos que o prefeito, o grande Rafael Greca, que o Brasil inteiro conhece, que foi nosso ministro, que é uma das pessoas mais cultas que nós temos aqui no Paraná, é o nosso grande pai curitibano, né? Um grande orador, sim, um grande pensador, um grande estrategista. E a Maria Silva tem a honra de trabalhar 8 anos diretamente ao lado de Rafael Greca. Eu vou começar perguntando isso. O que é trabalhar ao lado de uma pessoa como Rafael Greca, que é um ícone, que é uma pessoa, às vezes, quase fica um mito, porque ele é diferente. Ele além de ser um político nada convencional, um contador de histórias, que talvez um dos maiores que nós temos, uma pessoa cultíssima, ao mesmo tempo é uma pessoa, é quase uma lenda. Como que é trabalhar com um prefeito como Rafael Greca, Maria Silvia? É um grande privilégio, uma honra e, para mim, uma escola. Estar ao lado dele é aprender todos os dias com a cultura, com a sabedoria, com a visão que ele tem sobre qualquer situação, das mais simples, da pessoa mais humilde, da situação que você possa imaginar, mais simples que a gente possa enfrentar no nosso dia a dia. Ele tem uma condição de narrativa, de entender a vida como ela é, das pessoas muito simples até os nobres, né? E ele tem um trânsito. Tem um trânsito, forte. Exatamente. Até as questões mais complexas, tanto de conhecimento da cidade, de todas as questões legais que nós vivemos no nosso cotidiano, quanto das questões políticas. Ele é uma pessoa extremamente sábia, sabe lidar com essas questões, e realmente é um privilégio tê-lo como meu chefe. E como que foi, vamos já que falamos disso, antes de ir para outros assuntos, como que é ser convidada para ser secretária de Educação? É uma coisa que pensou alguma vez, passou pela tua cabeça? Conta um pouquinho, você pode contar um pouquinho da tua história, claro, antes da secretaria, né? A tua vida acadêmica. Como que vem um convite? É um convite político? Tem interferência política? Foi um convite técnico? Por que Maria Silvia na cabeça de Rafael Greca? Essa pergunta é interessante. Bom, eu fiz uma carreira acadêmica, creio que muito conquistada em todos os passos de tudo que eu produzi, de todas as formas que eu investi no meu trabalho, desde a menina professora aos 16 anos, uma professora... Você começou com 16 anos. 16 anos.
No ensino fundamental... Professora alfabetizadora. Quer dizer, a nossa secretária foi uma professora alfabetizadora. Alfabetizadora. Sempre alfabetizadora, sempre. Em escola pública, privada? Nesse início eu fui professora numa escola privada, uma Qual grande escola? escola. Lembra da escola? No Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ah, tá aí, o Sagrado Coração de Jesus. Conquistei a confiança, obviamente, das irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Foi uma escola que eu estudei. Sabe que eu sou oriundo, eu sou aluno da Escola Sagrado Coração de Jesus. Inclusive as irmãs já me deram de presente uma Nossa Senhora, porque eu sou aluno o meu ensino fundamental, as séries iniciais foi na Sagrado Coração de Jesus. Em que cidade? Lá em Marmeleiro, Instituto Nossa Senhora Consolação, lá no interior. Não foi aqui, sim. Mas é a rede do Sagrado Coração de Jesus. Sim, são outras irmãs essas. Não, é da Sagrado Coração de Jesus, que tem uma rede que não é o Sagrado que você falar daqui de Curitiba. Eu sei, eu conheço. E também tem uma rede aqui em Curitiba. É lá no... É próximo ao Bairro Novo. Lá. Bairro Novo. Então, eu iniciei como alfabetizadora e trabalhei alguns anos com a primeira série. Trabalhei com o ensino fundamental, né? E ao terminar o curso de pedagogia, eu já iniciei o meu trabalho nesta mesma escola como coordenadora da escola e coordenadora do curso de magistério. E já nesse momento também, com muita confiança delas, eu tinha 20 anos quando eu me formei em pedagogia. E já me tornei, então, coordenadora da escola. Então você já assumiu uma função de gestão. De gestão. Eu falo a idade porque foram funções que eu assumi muito cedo, mas com muita responsabilidade, o que me tornou muito madura muito cedo. Né? Isso posso dizer que eu, com 25, 24, era diretor-geral de escola, a gente amadurece muito cedo em função da responsabilidade que assume. Claro, né? Enfrentar desde uma turma aos 16 anos, né, com todas as suas responsabilidades e ser gestora de uma grande escola como essa aos 20, quer dizer, foram grandes desafios que eu agradeço imensamente a confiança recebida e a possibilidade de, desde então, trabalhar com a formação de professoras. Naquele tempo ali eu tinha a grande maioria menina, depois eu acabei tendo meninos no magistério também, e trabalhar com essa lógica de ensiná-los a ser alfabetizadores também. Eu não trabalhava só com esta área, mas foi uma grande área do meu trabalho. E foram muitas áreas que eu me dediquei, inclusive a pedagogia hospitalar, que foi pioneira entre o Sagrado e o Pequeno Príncipe, muito antes de ter a visibilidade que hoje tem. Ali foi o início de tudo isso, o Sagrado, nós ali, esse grupo de professores com as irmãs e a dona Margarida Mujati, que era assistente social no hospital. Então, tem muitas questões nas quais eu me envolvi e que me deram também experiência para futuramente, eu nunca imaginaria estar numa secretaria de educação. Não foi um sonho, não foi nada pensado. Não, mas por muitas experiências diversas que eu tive na minha carreira profissional, eu, na verdade, fui me preparando, eu acredito, para poder enfrentar todos os desafios dessa grande cadeira que é, né? Você sentar nessa cadeira de gestora de uma cidade como essa, de quase 2 milhões de habitantes, de uma rede com 140 mil estudantes, 17 mil professores. Então, enfim, depois disso na escola, aliás, concomitante a essas questões na escola, eu assumi também a PUC Paraná. Então, ali eu fiz mestrado e, terminando o mestrado, eu comecei a lecionar na universidade, na década de 90. E eu levei concomitantemente a escola e a universidade por 10 anos. E até que Então, você ficou quanto tempo na escola, na educação básica? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E até que aí, foi de 86 a 2006. Em 2006, então, eu optei pela universidade porque eu tinha a intenção de ir para o doutorado. E aí, aquelas cargas horárias que eu tinha concomitantes da universidade com a escola, né, seriam incompatíveis, porque eu não teria licença de estudo, mas eu teria que me dedicar em algum momento
para a minha pesquisa. Então, eu resolvi ficar com a universidade, e algumas pessoas me falavam assim na época: ah, você ficou só com a PUC? e aquele só com a PUC eram 40 horas de aula, E mais o estrito senso. coordenação de 3 cursos de pós-graduação, a clínica de psicopedagogia, que eu me dediquei durante 15 anos na universidade. Então era bem interessante esse olhar das pessoas, né? Mas enfim. E depois eu ingressei então no doutorado e fiz uma pesquisa que eu amei a minha pesquisa. O que você pesquisou? Talvez eu já estivesse madura, né, para chegar num doutorado. Essa é a diferença, né, de quando a pessoa sai diretamente, como alguns saem da pedagogia, ou saem da licenciatura, vão para o mestrado, terminam o mestrado, que é o conselho que as pessoas te dão, geralmente assim. Você termina o mestrado, as pessoas já te... E o doutorado? E esse respiro e aplicar aquilo que você desenvolveu é diferente. E aí, o que eu pesquisei? Eu pesquisei a formação do formador, do professor alfabetizador, e a praxis desses formadores nas universidades e nas faculdades e centros universitários, todos que tinham pedagogia em Curitiba, autorizados pelo MEC na forma presencial. Eu excluí a EAD, porque só na presencial eu tinha 18 instituições. Então já era um estudo de caso muito grande, né? Me lembro que a minha orientadora falou: nossa, mas é demais. Eu falei: pois é, mas tem que ser esse o tamanho, eu não tenho critério para recortar isso daqui. E foi uma grande pesquisa, eu amei fazer essa pesquisa e gostei demais, assim, que tem gente que às vezes fica de mal com o trabalho de tese, né? Eu não passei por essa etapa de ficar de mal com a tese. Eu gostei, assim. Eu passei no meu mestrado e minha tese. Os dois momentos. Eu tive até a Heloísa Lick como uma co-orientadora. A minha Heloísa Lick foi minha orientadora de mestrado. Foi co-orientadora, a Heloísa Lick. Adoro, antes de mandar um beijo para a Heloísa Lick, falei dela hoje, inclusive. Beijo meu também. Eu vou visitá-la daqui uns dias. Eu combinei hoje que vou visitá-la. E a Heloísa Lick foi uma orientadora muito dura. Sim, você passou pelas mãos da Heloísa Lick. Ela foi minha orientadora. Não foi co-orientadora, foi minha orientadora de mestrado. Ela foi muito dura. Talvez tenha sido a pessoa mais dura, mas é uma dureza, não é uma dureza no sentido de simples, é uma dureza de formadora. Claro, não, eu amo a Heloísa. Amo a Lolo. É maravilhosa. Ela é minha inspiradora, sim, né? Eu li Heloísa tudo da Heloísa Lick. Eu também li. E eu consigo identificar um texto de longe de ser que é Heloísa Lick. Aproveitar e fazer uma homenagem à Heloísa Lick. Se eu puder, vou levar para ela assistir esse trechinho nosso aqui. Leve. Que já que se foi orientador dela, você me falou uma vez, fui orientanda dela. Orientanda dela. De mestrado. E a Heloísa Lick é uma pessoa, uma grande educadora. Sim. E que a gente, assim, rende todas as homenagens. Aproveitando que eu tinha falado isso aqui no Instituto Casagrande, pelo menos nesse canal. Mas eu quero aproveitar e mandar um beijão, já que eu estou com uma orientanda sua, Heloísa, que é uma grande secretária de educação, para você ver o que você formou. Então, a tua dureza realmente forma grandes educadores. Formou com a Heloísa, já que nós estamos falando de intimidades aqui, nós temos uma relação familiar da família dela com a minha, com Palmeira, nós temos origens também que nos unem de outras formas, né? Coisas que eu não esqueço também. O dia que o meu pai faleceu, ela estava no Centro de Biologia Marinha em Pontal fazendo uma formação lá. Então eu me lembro que ela veio e me contou: você não vai acreditar o dia que o teu pai faleceu, porque foi meu pai o fundador do centro, né? A minha prima fez doutorado lá no eu estava Pontal. lá e tal. Então nós temos muitas histórias assim em comum também. Mas enfim, daí depois do doutorado eu então ingressei no serviço público e me tornei, então, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e fiz várias... Tem uma parceria conosco agora numa pesquisa sobre bem-estar dos professores. Logo nós vamos anunciar sobre isso. E eu fiz, então, vários trabalhos na universidade, na área da educação, inclusive não só na formação de professores, em várias instâncias da universidade, mas também a universidade ela é multicamp. Então, existe um departamento de educação em cada um dos campi. E existe o departamento que chefia
esses departamentos na reitoria. Então, numa gestão, a última que eu estive lá, eu fui chefe dos departamentos de educação do DPEDUC na universidade, de todos eles, né? Foi um trabalho muito interessante também, que eu comecei a desenvolver, e daí eu vim para a secretaria, e foi o ano, então, que eu recebi o convite do prefeito Rafael Greca, um grande amigo também da minha família, amigo do meu pai, foram colegas da Academia Paranaense de Letras. Não passou por vias políticas partidárias, não teve nenhuma negociação. Não teve. Tipo, a Maria Silva está no nome de consenso da AIB. Não. Foi um convite pessoal, a cota pessoal do prefeito. Uma escolha não só pessoal, o que eu quero dizer, ele não teve uma interferência, porque às vezes você sabe que nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito tem total autonomia quando vai montar sua equipe. Ele tem uma coligação que o elegeu. E às vezes a educação é uma pauta muito disputada. Exato. Mas também ele fez, obviamente, uma pasta. Uma análise do meu currículo, da minha história, da minha trajetória como professora, como formadora, como gestora, os espaços também que eu estive, né? Então, acho que isso, se você tinha essa curiosidade, não sei se eu consegui... porque a gente não conversou sobre isso, e eu tenho certeza que quem nos assiste, porque eu convivo com muitos secretários de educação, mas quando você é secretário da capital é muito complexo. Uhum. Curitiba sempre teve um indicador muito positivo, então sempre foi considerado uma capital. Até hoje o pessoal fala de Curitiba tem sempre uma referência à questão ecológica, a questão do meio ambiente, a questão do transporte, a educação. Então é uma capital muito referenciada aí. Uhum. Então é claro que você aceitar esse desafio, primeiro, como eu falei, existe uma certa disputa política que o prefeito tem que bater muito. Eu quero essa pessoa, né? E óbvio que em algumas vezes que nós conversamos anteriormente, nós pactuamos determinadas ideias, convicções sobre a educação que nós comungamos, né? E por isso, isso também é claro que ele conhecia. Exatamente. Como a Maria Silva pensava que ia ao encontro daquilo que ele sonhava para a educação. Isso mesmo. Então, isso também é importante, porque às vezes o teu futuro chefe não tá naquele... Não tá alinhado, com aquilo que você pensa. E aí, quando não há uma congruência de valores, de pensamentos, de estratégia, é muito difícil. Porque ou você passa a ser um executor das políticas de um prefeito, de um governador. Exato. Ou, na verdade, você vai fazer do seu jeito e vai bater muitas vezes com o que ele pensa. Exato. E eu sabia o que nós íamos enfrentar. O que você iria enfrentar? Vamos abrir um pouquinho. Se você sabia o que você ia enfrentar, o que você, quando assumiu, o que você pensou? O que eu vou enfrentar? Qual que era o desafio maior que você tinha? O desafio maior que nós tínhamos e que eu sabia que nós íamos enfrentar, e foi realmente algo que nós nos demos as mãos e viemos até agora enfrentando, foi a questão do plano de carreira. Um plano que foi prometido anteriormente, um plano inexequível. Nós pegamos a cidade realmente quebrada, a Secretaria de Educação tinha dívidas. Nossa, eu tinha dias que eu fechava os olhos e pensava, como é que a gente vai vencer isso? Porque você tem um sonho, por exemplo, eu vou trazer um sonho mínimo aqui, dos mais básicos que eu tive. Eu queria ter robótica em todas as escolas, eu tenho. Mas quando eu estava lá em... Há 8 anos. Sim, lá atrás, início de 2017, eu pensava, meu Deus, será que um dia a gente vai vencer isso? Porque você está naquela tsunami, né? Como é que eu vou vencer essas questões que são básicas aqui? Pagar alimentação para as crianças, pagar roçada nas escolas, questões que são essenciais, pagar o professor, né? Não atrasar salário de professor. Então, são coisas muito elementares que você precisa vencer. E, obviamente, vencer com todos os profissionais aquele sonho que foi dado, né, um sonho plantado para essas pessoas, daquilo que não se poderia ser cumprido, né?
Mas tudo isso a É gente o plano de carreira que muitos secretários, colegas seus, enfrentam. enfrenta. Pela expectativa, primeiro, do professor, sempre que nós vivemos um Brasil que queira ou não, Exato. gostando ou não discutir esse assunto, nós sabemos que estamos muito distante ainda da valorização real do salário, Claro. do piso merecido. Concordo, eu concordo Você inteiramente. sabe que não é porque você está na gestão Sim. agora que você vai ter um discurso. Não, Exato. é aquilo que é possível para o momento. Isso. Para o momento que se E está. veja, eu concordo inteiramente com isso. Eu também sou professora, eu também sou servidora pública, eu também tenho convicção de que o nosso salário deveria ser bem maior. Quando nós comparamos o salário de um professor ao salário, por exemplo, do magistrado, é um absurdo a discrepância que nós E temos. qualquer piso, pega do engenheiro. Exato. E isso que eu não falo nem do piso, eu falo da Agora, carreira, né? Porque sim. o engenheiro pode ganhar 10 vezes mais professor, Agora, não tem essa possibilidade do piso desde inicial. o meu primeiro dia, nenhum professor escutou da minha boca alguma coisa que eu cumpri, que eu prometi que eu não pudesse cumprir. Nunca eu falei. Nunca eu falei. Eu nunca plantei um sonho de alguma coisa que eu não pudesse cumprir com as pessoas. Desde uma obra, uma qualificação numa unidade, até um material, até um parquinho que seja. E você só promete a hora que você tem o aval Você tem do que ter prefeito, planejamento, o né? planejamento, uma pré-aprovação, Claro. um alinhamento com Sim. recursos. Tem que ter planejamento. E outra coisa, tudo isso perpassa por algo extremamente concreto. Concreto, é muito objetivo, que se chama orçamento. Orçamento. Ah, é como na nossa casa. Eu quero um carro reforma no zero, banheiro. quero um carro zero, entendeu? Modelo tal, que o carro fala, pisca, conversa, solta perfume. Não posso. Entendeu? Não posso. Porque eu posso ir até aqui. Então, ou quero reformar o banheiro, quero, enfim, mudar de casa. O que você pode? Ou vai se endividar Exato. e quebrar a parte da sua vida, Exato. ou deixar até para os seus filhos uma péssima herança. Uma péssima herança que é uma dívida. Exato. Ou você age com construir, responsabilidade. Ou vai buscar receitas, que daí não compete uma Secretaria de Educação, mas é uma prefeitura que Exato. vai buscar receitas, e dentro de um orçamento equilibrado, que eu acho que a gestão do Rafael Greca, pelo menos o que a gente nesses 8 anos vê, um certo equilíbrio. Sim. Nessa questão das receitas e despesas. Exatamente. Não tem nada Então a gente precisa trabalhar com responsabilidade com o orçamento que tem. E isso eu acho que é importante dizer aos secretários que também me ouvem, aqueles que às vezes são extremamente pressionados pelos seus eu queria grupos. eu queria falar um pouquinho da pressão. Tanto os professores como do sindicato, porque eu acho que sempre olha para o secretário com uma caneta. Então você tem a caneta, e a caneta que às vezes, ou até o ambiente corporativo, inicialmente, é resolver esse problema histórico da carreira, de salário, de plano, você acabou de falar do plano de carreira. Sim. Essa caneta e essa relação com o próprio sindicato, com os professores que olham para você pedindo e você, agora não posso, não, é amanhã. Como que foi essa relação? Foi sempre muito dialogada. Eu sempre conversei, nunca disse não. Se eu não digo não a você, eu não digo não a ninguém que pede para conversar comigo. Eu tenho isso como princípio formativo. Eu venho de uma escola de formação com base dialética, portanto, eu considero o contraditório extremamente importante. Eu acho muito importante ouvir o contraditório. Eu gosto, ninguém precisa estar na minha frente só dizendo coisas bonitas para mim, só validando as coisas que eu faço, até porque nem sempre isso é verdade. Então, eu gosto demais de ouvir o contraditório. Mas um contraditório é sempre dito com educação, com fundamento, com aquilo que a pessoa traz da sua realidade. E essas questões, em todos esses anos, vindas nessa base do contraditório, foram muito importantes para a gente avançar. Nós avançamos e muito, e pudemos, dentro daquilo que é possível, nesse orçamento, que é uma realidade objetiva, avançar e poder
crescer. E o plano de carreira, que você falou que eram grandes problemas, como que você lidou esses 8 anos? O que você conseguiu fazer? O que era a lei foi aprovada no ano passado, né? E aí, dentro desses 8 anos, algo que nós não esperávamos e que tivemos que aguardar daí com... Isso eu acho que foi bem difícil, e não foi só a questão dessa lei, muitas outras questões foram postergadas, foi por conta da pandemia. Porque nós tivemos, por consequência da pandemia, leis que restringiram a possibilidade de nós, inclusive, aprovarmos outras leis. Porque os recursos estavam direcionados para a saúde. Exato. Ou não, que poderiam ampliar recursos. Por exemplo, uma lei de plano, ela amplia, as pessoas vão subir de nível, vão ter... Tudo foi Então, nada represado. disso podia ir para frente, porque nós tínhamos uma lei maior que represava, né, essas questões. Então, a pandemia, eu acho que nessa história aí dos 8 anos, ela foi realmente algo que eu não sonhei, junto com o prefeito, né? Ninguém sonhou, e que aconteceu. E que atrapalhou todas as gestões. Realmente atrapalhou, mas eu tenho 2 sentimentos com relação a isso. Eu fico muito grata e tenho um sentimento de profundo reconhecimento ao trabalho dos nossos profissionais. Vou deixar aqui parado o segundo sentimento. Eu me lembro de uma situação, fazia 6 meses que nós já estávamos com a pandemia, com lockdown, com tudo. Nós entregávamos os kits para as crianças, tanto pedagógicos quanto de alimentação. Nós já tínhamos a TV Escola rodando em Curitiba, que não só atendia a cidade de Curitiba, mas atendia mais de 200 municípios do Paraná. Eu lembro bem disso. Em 13 dias, nós montamos a TV Escola Curitiba. Então, a gente já tinha tudo funcionando. Os nossos profissionais estavam trabalhando. Claro que com as medidas sanitárias necessárias, mas todo mundo trabalhando. E eu me recordo que a minha jornalista falou assim, me ligou e falou, professora, tem uma rádio, não me lembro se era Band News, acho que devia ser Band News, quer fazer uma entrevista com você sobre o retorno às aulas. Eu falei, que ótimo, eu quero fazer essa entrevista. A pergunta era, quando vocês vão retornar às aulas? Neste dia, confesso aqui publicamente, eu estava com Covid, em isolamento social. Você pegou Covid no primeiro ano? Bem no comecinho ali. Isso era setembro. Eu peguei em novembro. Não existia nada, vacina, nada. Só o nada. Medo, né? Só o temor. Medo. Nós tínhamos acabado de perder um dos nossos comandantes da guarda. Nossa, foi assim... O Adegar, né? Não sei se você lembra disso. Um grande amigo do prefeito também. Foram as mortes mais... As icônicas. Icônicas. Começamos a perder Nissete Bruno, acho que foi nessa época. Foi. Que começaram a perder pessoas referências que de uma hora para outra exatamente. não conseguiam. Né? Mas a Nissete foi depois, no fim. Foi depois. Foi em 2020, setembro. Não sei se era setembro, outubro, mas era ali. Era setembro. A minha situação foi em setembro. Daí, eu me lembro que eu me preparei bastante aquele dia. Eu acordei muito cedo. Eu fiquei tomando muito chá para eu não tossir, porque eu tossia muito. E coloquei muita maquiagem. E você não falava, ninguém sabia que tinha Covid. Não, ninguém sabia. Coloquei muita maquiagem para poder, era uma live, né? Era uma videochamada. E aquilo se espalhou na rede, né? Tanto que tinham mais de 3 mil pessoas ali assistindo só... Para ver o que a secretária ia falar sobre o retorno das aulas. E aí eu falei, eu quero agradecer muito a tua pergunta, porque eu fiquei matutando aquilo, né? Pensa que eu fiquei uma noite matutando tudo que eu ia falar para aquele jornalista, porque só aquela pergunta tinha me disparado, assim, muita gana, né?
todos os profissionais trabalhando. Eu me lembro que na Páscoa nós estávamos no Delta gravando a aula, na Páscoa. Um feriado normal, que todas as pessoas estariam descansando, nós estávamos trabalhando, né? Enfim. E aí eu lembro que eu respirei e falei, podia tossir, né, até nessa hora. Não tossi, eu lembro que eu falei, eu agradeço muito a tua pergunta, porque nós retornamos às aulas há 6 meses atrás, no dia tal, com a situação tal, e tal, e depois teve um jargão, eu falei, nós nunca paramos, e daí esse nós nunca paramos foi sempre muito repetido. E as pessoas se sentiram valorizadas. Ele ofendia, essa pergunta, exato, todos os professores. Como ele... não pararam praticamente. Exato, né? ele ofendia... Tiveram um recesso de cara, de imediato, quando houve aquela... naquela primeira... 15 de março, mais ou menos, que foi o período... Foi ali, o que nós fizemos? Nós antecipamos o recesso de julho. De julho para a gente poder organizar a TV Escola. Quer dizer que o recesso que tiveram foi o recesso normal do calendário. Claro. Mas assim como ele fez isso, e não estou dizendo que ele fez isso de caso pensado para nos ofender, mas tiveram muitas pessoas que fizeram isso de caso pensado para nos ofender. Então, na verdade, eu estou sempre, cotidianamente, na defesa dos profissionais da educação, porque o ataque à educação, ele é cotidiano. Então, eu trago aqui... Que tipo de ataque, além disso aqui que você está falando, abra um pouquinho mais. Ataque à educação. Ataque à educação, de todas as formas. Eu vou trazer, por exemplo, tudo que falaram de Paulo Freire. Eu acho isso um absurdo. Paulo Freire é o nosso patrono da educação. Foi um sujeito que nos orientou em termos, inclusive, metodológicos da alfabetização. Quando eu trabalho, a minha tese de doutorado foi sobre... a temática da alfabetização também eu falei. Uma das questões que eu trago nesse trabalho é, inclusive, um pedido de desculpa a Paulo Freire. Porque a gente deixou Paulo Freire lá na alfabetização de adultos e houve um grande esquecimento de todo o trabalho que ele fez nesta área. E parece que depois surgiram formas de alfabetizar. Não! Ele já tinha nos dito formas maravilhosas, magníficas de trabalhar com a criança, exatamente. Com o adulto, que ficou muito caracterizado, né? Exato. A pecha do adulto. Perfeito. Aqui eu trago uma situação. Outras é assim, um descaso, às vezes em falas, assim, como desqualificam o nosso trabalho, a escola pública, a nossa profissão, o professor. A escola pública, como se a escola pública fosse uma escola caindo aos pedaços. A escola pública não está caindo aos pedaços, a escola pública tem recursos, ela vem ao longo de muitos anos com esse orçamento, que eu já disse que é objetivo, mas bem distribuído, bem organizado, fazendo um trabalho de requalificação dos espaços. E atendendo as classes sociais, tem que lembrar sempre Exato, isso. Porque atendendo quando compara, às vezes, a privada com a pública, Perfeito. Simplesmente coloca assim num ranking. Nós temos que entender que nós recebemos toda a criança sem dizer que ninguém quer. Que ninguém quer, que é complicado, Exatamente. que é difícil. O Perudemo diz, todo pobre. Exato. Está lá na escola pública. Toda a democratização da escola, a inclusão. Toda a defesa que nós fazemos exatamente do trabalho do professor, da escola pública, desse cotidiano desse professor, do seu trabalho técnico, do seu trabalho de conhecimento e da pessoa que ele é. Porque isso não se separa. Isso não se separa. Eu sou uma professora, sou mãe, sou pedagoga, enfim, sou avó agora. Essas avó fresca. Você veja. Quanto tempo de avó? 3 semanas? Não, nem 10 dias. Tem situações que não se separam da nossa vida. Né? Nós somos no nosso dia a dia, essa soma de muitas coisas. Claro que posso estar entristecida com algo que me toca no ambiente pessoal. Óbvio, sou profissional, vou chegar no meu local de trabalho, vou buscar o profissionalismo, né? Mas nós somos inteiros, nós somos uma pessoa só. Né? E muitas vezes o local de trabalho até nos alivia dos grandes problemas que nós temos, né, na nossa vida pessoal. Então,
Sim ou não, cada pessoa lida de um jeito. Não estou falando que isso daqui é uma regra, né? Mas essas questões são diárias, são cotidianas. E isso te desestimula? Jamais. Eu não, como que nunca ela te fortalece? fortalece. Te fortalece, te dá mais vontade de lutar. Eu sou uma pessoa que eu tenho assim bastante tranquilidade em dizer. E resiliência também, né? Você é muito resiliente, né? Mas eu tenho bastante tranquilidade em dizer que eu nunca perdi a capacidade de sonhar pela educação. Nunca, jamais. Não houve nenhum problema na minha vida. Nem a gestão mesmo não te desanimou, porque às vezes a pessoa sai decepcionada nunca, do sistema. Nunca. Nem mesmo com os maiores problemas que nós enfrentamos, eu continuei sonhando por dias melhores, por superar problemas. A pandemia que, por exemplo, nos trouxe... e daí era a segunda questão que eu queria falar. A primeira era esse grande reconhecimento, né? E a segunda era o quanto meu coração fica consternado com as dificuldades que as crianças sofreram. Porque embora nós tenhamos feito tudo isso por elas, e imagine se nós não tivéssemos feito... É insuficiente. Claro. Porque não dá para comparar o ensino remoto com... Não há o que substitua esse né? professor presencial e a escola em si, né? Para a criança de 0 a 10 anos. Não existe. Né? Esse ambiente escolar é insubstituível. Então, claro que eles tiveram, sim, perdas. Não tem o Mas vocês minimizaram ao máximo... Exato. Nós tentamos mitigar esse problema. Mas, é óbvio, os nossos dados revelam isso, né? Então eu fico consternada com esse grupo e trabalho profundamente, dia após dia, na Secretaria de Educação, com programas, com políticas emergenciais, com várias formas de chegarmos a esses grupos para fazermos a recomposição das aprendizagens de várias formas, para que esses grupos possam prosseguir na sua caminhada como sujeitos aprendentes dessa cidade, desse sistema e da vida, né, da melhor maneira possível. Mas foi realmente uma grande ferida aberta. Já que nós entramos agora, começamos a falar da secretária, vamos falar um pouquinho da secretaria. Você, 8 anos, as pessoas perguntam, o que Curitiba tem de diferente? Se fosse hoje fazer um resumo, assim, o que é a Secretaria Municipal de Curitiba? O que a Secretaria oferece hoje? Você pode falar em termos desde da educação infantil, das creches, da robótica. O que faz a Secretaria que você tinha, que orgulho enorme, e isso é uma história, não são só 8 anos, são anos, né? Que orgulho enorme. O que a Secretaria de Educação de Curitiba é? O que ela entrega? O que vocês fazem que pode dizer o seguinte, isso é Curitiba? A Secretaria de Educação de Curitiba ela é muito potente, né? Na perspectiva de produção, na perspectiva de inserção junto às unidades, na força da rede. Eu penso que isso é muito importante sempre pensar, mesmo que sejam redes maiores do que a rede de Curitiba é uma rede grande, mas há redes maiores, isso é uma coisa que há de ser pensada, quanto redes menores, né? E a gente tem um jeito de trabalhar que nos dá ainda a condição de monitorar o trabalho dos nossos estudantes. Então a gente consegue entender de maneira cirúrgica onde estão os nossos maiores problemas, onde estão os nossos maiores sucessos, né? E agir também de maneira cirúrgica nessas situações. A gente não tem como trabalhar se nós não tivermos dados. Se você não tiver dados da tua gestão, dados dos teus estudantes, você não tem como fazer intervenção. Então, uma das questões prioritárias nossas foi, em 2017, trabalhar junto com o nosso grupo da secretaria, que ali a gente tem um capital intelectual extremamente importante, a elaboração da nossa prova Curitiba,
que iniciou, então, em 2018. E a partir, então, dos dados que nós temos dessa prova com a metodologia TRI, enfim, é uma avaliação extremamente qualificada, nós pudemos sempre trabalhar de uma maneira muito próxima aos problemas das unidades, com planejamentos também específicos, com situações formativas também específicas para esses profissionais que talvez tivessem mais dificuldades em determinadas áreas, né? E aí a avaliação nos dá, né, essa possibilidade de entender para que os materiais também produzidos na secretaria pudessem atingir esses profissionais. Então isso foi um trabalho que a gente desenvolveu durante 2 anos, porque no primeiro ano da gestão, realmente em 2017, foi um ano da gente buscar esse entendimento e colocar a casa em ordem para 18 e 19 a gente desenvolver esse grande trabalho. Quando, então, em 2020, nós tivemos a pandemia, né? Mas aí, na pandemia, eu vou falar de outras questões, mas falando dessa lógica de um trabalho bem pontual, assim, da secretaria, nós tivemos a possibilidade de dar continuidade a esse processo avaliativo junto aos nossos profissionais nos conselhos de classe e com os materiais que as crianças nos devolviam, e trabalharmos então com algo que foi inovador no nosso país. Eu não conheço outra secretaria que tenha desenvolvido um currículo de transição como nós desenvolvemos. E nós temos até hoje esse material. Explica para nós o que é esse currículo. O currículo de transição, ele está pautado nas nossas ações curriculares, mas nós desenvolvemos ações que dialogam de um ano para o outro. Essa criança está no primeiro ano, ela tem necessidades ainda a serem desenvolvidas. Do primeiro para o segundo. Do pré para o primeiro. Do primeiro para o segundo. Do primeiro para o segundo e assim sucessivamente. Mas ele é um currículo de transição magnífico, mas ele conversa com os alunos de Curitiba. Mas como porque ele currículo de transição? Todas as ações de transição, elas estão pautadas nas fragilidades dos estudantes da nossa rede. Então, eu não sei. Claro que há uma recorrência, é óbvio. A gente que é pesquisador sabe disso. Por exemplo, pode ter essa mesma recorrência em São José dos Pinhais? Pode. Em Londrina, em São Paulo? Pode. Mas é um material desenvolvido para o estudante da rede de Curitiba, para o professor da rede de Curitiba, entendeu? Porque ele está pautado em pesquisas nossas. Dos indicadores de vocês. Dos nossos indicadores. Então a gente nunca fala sobre isso. Não, Londrina pode usar, São Paulo não pode. Quer dizer, pode usar como uma referência. Mas não um guia. Ele é guia para o nosso trabalho. Para o município que está dentro Para o município, exatamente. Então, é um trabalho muito grande, muito qualificado, de exaustiva pesquisa. É pesquisa no nosso estudante, entendeu? Pesquisa no nosso estudante. Então, a gente não perde de vista esse cotidiano. O que a nossa realidade efetivamente reclama, né? Então esse foi um grande trabalho que nós desenvolvemos, que depois ele veio a nos dar as grandes pistas e todo o direcionamento do programa de recomposição das aprendizagens que nós desenvolvemos para os estudantes da rede, que foi um programa emergencial quando... Ele não está mais ativo a recomposição de aprendizagens, já superaram... Está ativa. Está ativa ainda. Está ativa ainda. O Praer está ativo ainda. E... Enfim, então, eu acho que esses programas específicos de desenvolvimento de material, de pesquisa curricular, de um trabalho extremamente técnico, é algo que muito nos orgulha em todo esse processo de gestão. Você considera que é um carimbo curitibano? Considero. Outro material que nós desenvolvemos no ano passado e que está em andamento agora é o nosso referencial de alfabetização. Então, nós temos um grande material, um grande guia, eu posso dizer assim,
é um referencial mesmo de alfabetização da rede, que olha para a história da alfabetização na rede municipal e olha para o presente e também sugere o futuro da alfabetização na rede. E além desse grande material, esse grande referencial, nós temos também material desenvolvido para as crianças e os estudantes do pré, primeiro, segundo e terceiro ano, distribuídos para esses estudantes. Então, desenvolvido por vocês? Por nós. Por nós. Você tem uma equipe que desenvolve? Temos uma equipe. Então, acho que isso é um grande mérito também. E além de outras ações, como, por exemplo, todo o nosso trabalho com a aprendizagem criativa, com a rede de escolas criativas do MIT, todo esse trabalho potencialmente desenvolvido com a robótica, seja a robótica de baixo custo ou a robótica de alta performance, desenvolvida em todas as unidades. A de alta performance são equipes, né? Mas as demais estão em todas as nossas unidades. Esse trabalho da aprendizagem criativa também, então, o nosso farolzinho em todas as nossas unidades, promovendo um espaço maker, promovendo outra lógica nessa perspectiva do uso das tecnologias na pesquisa, no atelierismo, na produção de conhecimento, mediada pela tecnologia. Então, isso se desenvolveu fortemente em todos os nossos centros de educação infantil e nas nossas escolas. E nos nossos centros de atendimento especializado também. O tamanho da rede hoje, Maria Silvia? Hoje, nós temos 186 escolas, logo serão 187. Nós temos 235 CMEs, logo serão 237. Nós temos 11 centros municipais de atendimento educacional especializados, mas logo serão 13. E nós temos da rede contratada, que colabora conosco na educação infantil, 158 6 contratados que estão conosco. É uma rede. Mais de quase 600 equipamentos. E alunos? São perto de 140 mil alunos. 140 mil alunos. É uma rede. No universo Brasil das capitais, é a quarta? Não, nós temos São Paulo, né, com São 1 milhão Paulo, de estudantes. Salvador tem uma rede muito parecida com a nossa, o tamanho é bem parecido. BH é um pouquinho maior, o Rio é bem maior também, né? São Paulo e Rio é bem maior, são bem maiores. Quinto lugar, mais ou menos assim. É São Paulo e Rio. Depois, eu até posso me certificar, até como presidente do CONSEC, né, bem certinho desses números, mas o CONSEC, o que é o CONSEC? Explica para o pessoal. Já falo. Que o pessoal só conhece a visão de me concede, né? Nós temos o Rio, São Paulo, em tamanho de rede de capital. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. E Recife daí depois. O que é o CONSEC? O CONSEC nasce há cerca de 2 anos e meio atrás. É um conselho de secretários de educação das capitais. Então, hoje nós temos esse conselho instituído, são 26 capitais, mais a capital federal, que participam desse conselho. Nós temos o propósito de, nesses espaços dos nossos encontros, tornar esses espaços sempre formativos. Ele nasceu com esse objetivo de ser um espaço formativo para o secretário da capital, porque nós não teríamos outro, né? Então, nós trocamos muitas informações, programas, projetos, as nossas... Tem reuniões ordinárias? Nós temos sempre 4 reuniões no ano, que são geralmente bimestrais, né? Sempre uma capital que faz esse... Promove esse encontro. Promove o encontro, né? E nos recebe. E algumas extraordinárias. Então, é um grande movimento no sentido de efetivamente... Novo esse movimento, então. Novo, 2 anos e novo, pouco é novo, né?
no sentido de efetivamente colaborar com a educação pública de qualidade. Porque até nós conversávamos um dia, assim, em outro momento, porque nós temos um DIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, mas que é um conglomerado de muitos municípios e até com ele foca muito nos municípios menores, inclusive com mais dificuldades, que não são os mesmos problemas que vocês têm na capital, né? Não são. Então, ou vocês às vezes não contribuem lá, ou sempre me perguntava por que o presidente da Undime não é um presidente de uma capital? Nunca. A gente espera que sempre esperaria, não, é o maior município. Não, é o contrário. Ele tem que representar os menores que têm problemas, na verdade, que são muito similares aos outros menores, que a grande maioria dos municípios é menor. Então, veja, se nós formos considerar, depois de Curitiba, no Paraná, o maior município vai ser Londrina, que tem 600 mil habitantes. Então, é difícil você trabalhar com esse tipo de comparação, né? Dos municípios. Ponta Grossa, 300 mil habitantes, né? Então, claro que assim, nós temos o maior respeito, carinho, fazemos trocas muito significativas. E participam da Undime também. Participamos da Undime também. Eu aprendo com municípios que têm 10 mil habitantes. Eu acho extremamente rica essa condição de você estar com um município grande, com um município pequeno. Isso é fundamental. Não é só nessa rede. Todos estamos na mesma rede, que é uma rede pública municipal. Exato, né? Exato. Mas esse grupo tem pautas muito específicas. Vou trazer uma que é específica do grupo. O atendimento de educação infantil. Isso é das capitais. As capitais trabalham com as conveniadas. Outros municípios, são raros os municípios que trabalham com conveniadas, né? Mas é uma pauta prioritária das capitais. E é uma luta por recursos, uma luta por esse reconhecimento, e que sem isso as capitais não sobrevivem. Por exemplo, em Curitiba nós temos, das 56 mil crianças da educação infantil, 14 mil são atendidas pela rede contratada. Em Porto Alegre, 99% das crianças da educação infantil de Porto Alegre são atendidas pela rede contratada. Então, a gente não tem como negar esse lugar, esse espaço, esse trabalho que é feito por essas instituições, não trabalhar com eles, pelo contrário. Nós discutimos muito, é uma pauta recorrente nas nossas reuniões, o nosso trabalho de monitoramento, de assessoramento, de implementação dessas unidades, para que elas sejam sempre parte da rede, porque elas atendem as crianças da rede, das redes, né? Então, trago aqui um exemplo de uma situação que é prioritária, pauta das capitais, e que, né, a gente está aí para somar esses esforços e discutir essa questão. Mas quero falar de outros municípios e de outra rede, que nós também fazemos parte, e que é extremamente importante, que é a Rebrace, que é a Rede Brasileira de Cidades Educadoras, que tem uma outra pauta em comum. Isso é um dos nossos assuntos que eu queria que a gente agora falar. Você entrou já? Vamos lá. Vamos falar de cidade educadora, Isso. que é um tema que é muito caro para você. Você me ensinou bastante na última conversa que eu tive lá no teu gabinete, na secretaria. Então, eu quero aproveitar que você conheça. Agora, quando eu convidei a Maria Cif, falei, eu quero que você venha falar de cidades educadoras. O que são cidades educadoras? Sim, o que são. O que são? Começa Sim. por aí. Sim. Dá uma aula para nós aí. Vamos lá. As cidades educadoras do Brasil e do mundo, no mundo são mais de 500 cidades, nós nos somamos, né, a esse grupo. São cidades que têm como eixo de gestão a educação. Então, para você fazer parte desse movimento, da nossa Rede Brasileira de Cidades Educadoras, que está subordinada à Associação Internacional de Cidades Educadoras, é necessário, isso politicamente falando, né, é necessário que esse grupo de gestores da cidade assuma a educação como um princípio de gestão. Para fazer parte desse movimento, é necessário que a cidade aprove uma lei para que a gente entenda que existirá a continuidade disso, né? Então, não é uma questão simplesmente de um partido, de um não governo, é uma política de Estado. Isso.
É uma política de Estado, exatamente. E aí tem todo um trabalho junto à Associação Internacional. Mas eu quero então, assim, desse grupo, né, desse processo associativista, existe esse grupo. Mas esse grupo também ilumina muitas ideias de cidades educadoras, de cidades que têm como princípio essa perspectiva de ensinar e de aprender, e que não necessariamente fazem parte do movimento, mas que também se veem nessa lógica. A minha cidade não está nesse grupo, mas é uma cidade que tem como princípio educar, tem como princípio, por exemplo, trabalhar a aprendizagem no decorrer da vida, tem como princípio trabalhar os eixos que nós tanto somos signatários da Carta de Cidades Educadoras, que é essa cidade a serviço dos seus munícipes, é essa cidade servir como um laboratório de aprendizagem, é essa cidade entender que não é só a escola formal que educa, mas que esses muros da escola precisam ser derrubados, que essas crianças precisam fazer experiências significativas de aprendizagem no seu bairro, no centro histórico da cidade, na praça, no parque, numa unidade de saúde, num hospital, num lar de idosos, trabalhando a questão intergeracional. Então, há muitos princípios que estão na nossa Carta de Cidades Educadoras que permeiam esse movimento e que orientam, obviamente, as cidades que fazem parte do movimento, mas que há outras cidades, eu sou uma pesquisadora da área, há outras cidades que não estão necessariamente ligadas ao movimento, mas que fazem um belíssimo trabalho. Que são cidades educadoras, exato, mas que não estão exato, registradas como, né? Mas que são vocacionadamente cidades educadoras. Inclusive, falando sobre isso, eu quero fazer um convite. Então faz ali. No próximo dia 9 de maio, às 19 horas, na Livraria da Vila, do nosso shopping aqui de Curitiba, Pátio Batel, eu convido todos que estão me assistindo, meu amigo Renato, para o lançamento do meu livro Pedagogia da Cidade Educadora. É um livro... Que bacana, sim, nem eu sabia. Então, é uma surpresa, fica aqui o convite. É um livro que eu venho, né, desenvolvendo dentro da minha capacidade de pensar a cidade, de pensar... um novo convite para você falar do teu livro aqui. Daí. Isso. Só do livro. Daí. Só do livro daí. E de pensar esses movimentos, mas que nesse livro eu não identifico movimentos. E há outros movimentos. Há esse da AIC e esse que nós estaremos, inclusive, recebendo aqui em Curitiba entre os dias 21 e 24 de maio. Nós vamos ser sede do Congresso Mundial de Cidades Educadoras. Nós já temos mais de 90 cidades confirmadas. E quantos países? Temos, se eu não estou enganada, 10 países já confirmados que virão com as suas delegações. Portugal tem muitas cidades. Eu tenho 33 prefeitos já confirmados de diferentes cidades que vêm para cá também. E desses 33, 6 são do Brasil. Os outros são todos portugueses, finlandeses, espanhóis. Então Curitiba vai ser esse grande evento entre 21 e 24 de maio. Vai ser aonde? Vai ser no Parque Barigui. No Parque Barigui. E as inscrições ainda estão abertas até o dia 30 de abril. Aonde que o pessoal pode fazer inscrição? No site. Site? Qual? Procura, Cidades Educadoras? Exato, Congresso Internacional de Cidades Educadoras. Que vai cair lá. Chegar lá. Então, é um grande convite que eu faço e nesse momento nós vamos estar trabalhando com esse movimento. Mas, por exemplo, tem outro. A Unesco tem um movimento, tem um trabalho com cidades que aprendem, no mundo inteiro também. São menos cidades que fazem parte desse movimento. O nosso, de cidades educadoras, são mais de 500. Do da Unesco, que Curitiba também participa, são cerca de 60 cidades no mundo inteiro. Onde que fica a sede de cidades educadoras? Tem uma sede? Barcelona. Barcelona. Esse movimento nasceu lá, em 1990. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós não temos como
fugir dessa discussão. Nós não temos como negar a lógica de que as cidades educam. Nós não temos como dizer, não, eu não quero nem saber disso. Por quê? Porque nós trabalhamos desde a década de 90 com os pilares da Unesco, do Jacques Delors, quando ele fala da educação ao longo da vida. Quando o grande relatório da Unesco atesta essa necessidade da educação se abrir para essa perspectiva da educação no decorrer da vida. Que as pessoas aprendem nesse lugar chamado escola, mas aprendem também no museu, na praça, em outros ambientes que são extremamente necessários de experiências significativas. E eu vou um pouquinho mais longe, na perspectiva histórica. Eu vou falar aqui de outros grandes educadores. Eu vou falar do Celestin Freinet. O quanto esse educador trabalhou lá na sua aldeia por uma escola aberta pela perspectiva de que aquelas crianças aprendessem pela experiência na aldeia e não exclusivamente dentro da escola. Eu vou trazer John Dewey. O quanto esse educador também trabalhou pela perspectiva das ricas experiências, que não especificamente embotadas dentro de um lugar chamado escola. E o nosso grande mestre Paulo Freire, que também... São grandes inspiradores das cidades educadoras. Né? E realmente da aprendizagem por meio da experiência e de experiências que façam um ciclo significativo, né, de aprendizagem, de questionamentos, de instrumentalização, que façam sentido para a vida dessas pessoas, desde as crianças pequenas até o adulto que vive e que aprende continuamente. E Maria Silvia, nesse programa, por exemplo, vocês vão... O que é a programação? O que vocês discutem nesse encontro? Nesse grande congresso, a nossa temática, eleita pelo Comitê Executivo Internacional da AICE, do qual, inclusive, eu faço parte, nós vamos discutir um grande eixo, que é a sustentabilidade, e nesse grande eixo nós vamos discutir inovação e inclusão. Então, o congresso versa sobre essas questões. Sustentabilidade, inclusão e inovação. Exatamente. Então, a gente vai ter, com certeza, você vai disponibilizar de alguma maneira depois, porque os educadores que, é claro que a grande maioria não vai poder estar aqui, não vai poder participar, mas que a gente, será que vai ter algum acesso, algum material, alguma coisa que eles poderem disponibilizar, né, ao anais, alguma coisa que de qualquer maneira eles possam ter acesso, beber ou você volta beber dessa fonte, porque com certeza são 4 dias, 3 dias? 4 dias. 4 dias, vão ser dias ricos aí, o Curitiba vai respirar, então, cidades inovadoras, cidade educadora. E também agora puxei educadoras, já que vou falar de inovação, inovadoras e inclusivas. Exato. E inteligente. E inteligente. Né? Nós vamos ter como a grande palestra de abertura o Henrique Leff, que é um mexicano, um grande pesquisador, publicou mais de 35 livros, mais de 250 artigos na área. Ele tem como eixo de pesquisa a questão da sustentabilidade. Né? Então, nós estamos apostando muito nessa palestra de abertura, que vai ser no dia 21, no Teatro Guaíra. Para abertura, então, no grande auditório? No grande auditório. E é só para os congressistas ou vai ser aberto? Para os congressistas, e como nós temos alguns eventos conjugados, a nossa Expo Educação ela está conjugada ao evento, então teremos participantes também da Expo. Porque o Teatro Guaíra comporta... Vocês têm quantas vagas? Lá são 2.500 mas pessoas, para as cidades educadoras, para o congresso? 1.000 vagas. 1.000 vagas, lá da dobra, então. Mas você tem o Expo que... Então, Maria Silvia, é uma honra para nós, para Curitiba, né, sediar, você que está aí liderando esse movimento. Quanto que Curitiba entrou mesmo na cidade educadora? Você me contou isso lá. Nós começamos um trabalho junto à cidade de Vitória, que foi a cidade anterior a nós na Rebrace. Hoje Curitiba é a cidade que coordena
a Rede Brasileira de Cidades Educadoras. A época, em 2018, quando iniciamos aí esse trabalho, era a Vitória. Então, desde 2018, nós estávamos já trabalhando com Vitória e com Barcelona para trazer, né, Curitiba ao movimento. Em 2019, nós recebemos, então, o nosso selo de cidade educadora. 2019. Então, foi bem antes da pandemia, quase da pandemia. Então, tá aí, gente. Fica aí o convite. A gente fica muito feliz com isso, com esse momento que o Curitiba está vivendo. Eu quero parabenizar muito você. Mas antes de encerrar, vou jogar 2 desafios para você. Primeiro, nada combinado aqui, viu, gente? Ela vai pensar em desafio. Primeiro, você, desses 8 anos, voltando só, que frustração você teria se fosse contar assim, uma coisa que você queria e não conseguiu? Uma coisa que você olha pra gente assim, eu imaginava que eu ia fazer isso, não foi possível, não é eu, né, a equipe. Não sei se eu tenho uma frustração, mas algo que você fica para a próxima gestão, que pode ser a sua ou qualquer outra. Eu não posso responder como frustração. Talvez o meu mecanismo de lidar com o cotidiano seja me reinventar facilmente diante dos desafios que eu tenho e continuar sonhando. Então, claro que tem situações que eu olho, por exemplo, para o meu cotidiano e eu penso, não, isso a gente precisa fazer de outra forma. Porque nem tudo você consegue fazer dentro daquele período, né? Exatamente. Então, por óbvio, tem várias questões que eu olho para a cidade, para a minha secretaria, criticamente, e consigo, assim, ter inúmeras situações em olhar e dizer, não, aqui a gente precisa ou continuar com esse programa, ou rever esse programa, ou reavaliar essa situação. O próprio currículo, né, eu tenho, como formuladora do currículo, ele já venceu o seu tempo, eu tenho muitas críticas. Então, acho que realmente é o momento fica até uma orientação para o futuro, que você deixa como secretário. Sim, claro, porque o tempo vence, né? Então, é o momento de reavaliar, de fazer uma nova construção coletiva, sempre coletiva, né? Então, o que eu falo dessas proposições nunca elas são isoladas, nem centradas na secretaria, mas de um trabalho sempre coletivo, né? Da gente poder olhar para as unidades também. Então, você poderia elencar talvez o currículo como uma questão que você acha que precisa. Não frustração, como você falou, mas que você deixa aí. Se você hoje assumisse no ano que vem de novo, talvez seria o teu ponto de partida. Um dos grandes. Na verdade, o currículo ele norteia todo o trabalho. Todo o trabalho. De gestão, tudo, né? Então, e falando como técnica do assunto, o currículo ele vence, tem um tempo, né? Então ele já venceu. E agora é uma das questões. É hora de renovar, exato. E ter assim, aquele orgulho, aquela coisa de ser de tantos orgulhos, mas se você eleger assim, se olhar para os 8 anos e dizer, isso aqui, não é que você é o projeto preferido, mas é uma coisa de dizer, isso aqui tá coroado, isso aqui tá redondinho, isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida como uma coisa positiva que aconteceu nesses 8 anos. Tem várias, né? Eu gosto muito da nossa ideia, do nosso programa, que é o Linhas do Conhecimento, que realmente põe as crianças em imersão em vários lugares da cidade e põe criticamente. Então, isso eu acho fundamental, é realmente girar a chave na educação, né? É fazer essa cidade educadora, efetivamente. Ser uma cidade educadora não é ter os seus problemas resolvidos, pelo contrário, mas é colocar essa geração nesse motor dialético, de entender que tem as contradições, que você aponta soluções, que você vai ter superações. Então, você trabalhar com esse movimento, eu acho fundamental. As coisas não são paradas, não são lições estanques. Então, esse movimento, eu fico assim muito satisfeita em observar essa absorção nas unidades e no trabalho, no cotidiano da vida dos nossos profissionais.
Gosto demais da ideia dos nossos faróis do saber e inovação e dos nossos faróis móveis. Realmente é uma grande marca da gestão. Eu achei lindo, eu conheci também. Fantástico. Então, realmente isso é uma grande entrega e que reverberou numa mudança metodológica, porque você fazer uma entrega de um material, mas o material é disruptivo. O material provoca uma instabilidade, né? Uma possibilidade de mudança na forma de pensar, na forma de organizar espaços, na forma de se inspirar com determinados projetos. Então, isso é fundamental, né? Essa lógica, ela provocou mudanças de espaços e mudança pedagógica em todas as nossas unidades. Então, eu penso que essa é um grande legado, né? E que, óbvio, precisa continuar e não pode parar. É uma coisa que ser um grande orgulho. É um grande orgulho, um grande orgulho. Então é isso, se é um grande orgulho nosso aí, eu quero te agradecer muito de coração. Eu que agradeço. Eu só quero falar para ninguém ficar chateado comigo que eu teria dezenas, quase uma centena de outras coisas para falar. Vou aproveitar para agradecer agradecer os professores, já que você está aqui numa oportunidade que fica eternizado senão esse vídeo. Parece que é o Linhas e então os faróis, mas aí, não. Fala diretamente para todos os profs aí então, de Curitiba. O meu tempo acaba, mas o meu sentimento de gratidão ele é infinito a todos os nossos programas, a todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos coletivamente, o nosso Leia Mais, todas as ações que nós fazemos cotidianamente de empoderamento das nossas meninas, das nossas professoras da rede, todo o nosso trabalho para que os nossos profissionais tenham uma formação cada vez mais autônoma e cada vez mais diversa no seu cotidiano. Então, todo o trabalho do Departamento de Desenvolvimento Profissional também é um grande orgulho. Todas as ações do Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado, com todo o cuidado, com toda a lógica que se opera para que nós possamos atender nas mais diversas possibilidades esse público-alvo da inclusão nas nossas unidades educacionais, nos nossos centros de atendimento educacional especializado, nas nossas escolas especiais, de uma maneira sempre inovadora. E todos os departamentos, né, todas as ações que são demandadas por todos os departamentos que reverberam na prática dos nossos profissionais cotidianamente nas escolas. E, óbvio, o trabalho principal desses profissionais nesse cotidiano em cada unidade educacional, seja uma escola, seja um centro municipal de educação infantil, seja um centro municipal de atendimento educacional especializado, um farol de saber, seja aonde for, todo esse trabalho que acontece cotidianamente, esse trabalho responsável, esse trabalho coletivo feito nessa grande rede, a nossa rede municipal de ensino de Curitiba. O meu sentimento é de profunda gratidão por estarmos juntos e por chegarmos até aqui com essa educação que muito nos orgulha. A gente não está se despedindo da Maria Silvia, não. Nós estamos apenas aproveitando a oportunidade, porque afinal de contas são praticamente 8 anos de gestão, então a gente aproveita aqui, em nome dos curitibanos, te agradecer pelo lindo trabalho. Não é fácil ser secretário de educação em qualquer município, muito mais em uma capital, e ainda permanecer 8 anos. A gente sabe que tem muitas interferências políticas partidárias, é uma pasta complexa, né, porque afinal de contas lida com toda a população, todo mundo tem um filho, um sobrinho, um primo na escola, e na escola pública municipal, e ainda no meio de uma pandemia. Então eu quero te parabenizar, parabéns pelo sucesso, isso é um orgulho para nós. Obrigada. Tá? E como eu falei no início, essa pessoa que vocês viram assim, de uma capacidade, de uma verbalização, uma eloquência, mas ao mesmo tempo de uma humildade intelectual. Porque é isso que é bacana, sabe? Você compartilhar tudo isso com os teus professores da rede, com a tua equipe. Então a gente só quer te
parabenizar e aplaudir. Obrigada. Aplaudir e Eu que aplaudo. Aplaudir Cada você. Cada um de vocês. Parabéns, Maria Silvia. E Obrigada. que venham mais 4 anos contigo aí. Obrigada. Um beijo. Pessoal, tivemos então hoje a nossa querida secretária municipal de educação aqui de Curitiba, que nos brindou, era para ser 60 minutos, foram 75 minutos. E a gente iria longe, mas ainda bem que ela me direcionou aqui para Cidade Educadora, senão nós estaríamos aqui com 90 minutos, porque o assunto era para ser Cidade Educadora principalmente, mas eu aproveitei já esses bastidores para a gente conhecer um pouquinho, gosto de saber um pouquinho como que é a questão como que entra uma secretária, a rotina, ainda mais falei no início, trabalhar com o prefeito. E eu nem contei da rotina, hein? Nem contou da rotina, ficou para a próxima, né? E ainda tem o livro dela, então ela voltará a falar do livro, que eu já fiquei curioso, e de quando você contar do livro, você já conta também das cidades educadoras. Vamos combinar isso? Então, certeza. A Maria Silvia volta ainda neste ano para falar do seu livro, dela já traz o livro aqui, a gente vai sortear, ó, já fica um compromisso, a gente vai sortear livro para vocês, sortear livro, e dela já faz um resumo do Congresso, combinado? Combinado. Então, fechou. Nada de despedida que assim, ela volta. Um beijo, obrigado, Maria Silvia. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Não deixem de seguir aqui Casagrande Educação, nossa televisão, dá um joinha, dá um like para nosso. Nós nem fizemos perguntas hoje, porque, na verdade, tinha tanta coisa, então peço desculpas para vocês, mas na próxima vez vocês poderão participar, fazer perguntas, a gente vai combinar isso. Siga nosso canal, mas deixa quem um joinha. quiser fazer pergunta, eu respondo. Então deixa teu contato aí, né, pessoal? É teu Instagram, como Sim. que é? Qual que é teu Instagram mesmo? Meu Instagram é meu nome, é Maria Silvia Bacila, pode Bacila perguntar. com L só? Bacila. Só Bacila. Maria Silvia Bacila, a gente vai colocar aqui embaixo, aqui assim, ó. @Maria Silvia Bacila. E é um Instagram aberto, super bacana. Eu respondo. Vocês vão ver e vão conhecer a netinha dela também, que tá... Como que é o nome da mesmo, netinha Maria mesmo? Beatriz. A Maria Beatriz, que é linda. É isso, pessoal. Um beijo, Maria Silvia. Obrigado.